Muito obrigada a todos os presentes, em pleno sábado, a gente pagando o preço para levar um pouco mais de conhecimento assertivo de quem está morando em outros países. Hoje o entrevistado é Tiago Vieira. Tiago Vieira foi o primeiro advogado a expandir a nossa Associação Internacional de Advogados em Portugal, realizou já inúmeros eventos, já propagou vários conhecimentos, desde postos informacionais, participa da nossa direção nacional e tem um papel fundamental no nosso grupo de estudos de direito para startups. Tiago, meu muito obrigada pelo aceite. Agora eu queria saber se você pudesse explanar para a gente quem é o Tiago Vieira, como ele saiu do Brasil e foi se desbravar na Europa, qual o incentivo, quais foram assim, qual foi exatamente o divisor de águas para a decisão? Bom, então, eu trabalho com startups já praticamente há 3 anos, né? Eu, na verdade, tenho um background técnico, eu era programador, fui programador durante mais ou menos uns 8 anos, e por um acidente de percurso, vamos dizer assim, eu acabei fazendo a faculdade de Direito, né? E aí me formei, me tornei advogado, e desde quando eu me tornei advogado, eu sempre trabalhei com questões relacionadas à tecnologia, né? Então, pelo conhecimento que eu já tinha, então eu acabei não jogando fora, né? Não tinha como jogar fora toda aquela experiência que eu já tinha com programação e desenvolvimento de software. Então uni as duas coisas. E pelo fato de a gente ser muito inquieto, né? Tanto é que a gente se identifica muito na associação por conta disso, né? A gente sempre querer mais e sempre está buscando outras coisas. Eu fui atrás, na verdade, de ir para a Europa para aprender um pouco mais sobre o direito europeu, porque eu queria entender, né, nessa onda toda de GDPR, de lei de proteção de dados, que é onde tudo começou praticamente, né? Tudo começou lá. Fui para lá estudar, então o meu objetivo realmente era estudar, né? Eu conversei com outras pessoas que já tinham feito mestrado em Portugal, vi que era uma forma mais fácil de entrar, até por conta de língua, né? E ser uma coisa mais tranquila, visar para se, né, se acomodar, vamos dizer assim. Então fui atrás, né, de Até para o mestrado, encontrei um registro da mestrado em OAB, Braga. né? Até para Como? o registro também, até para o registro da OAB também. Exatamente, exatamente. Eu tive conhecimento dessa situação, que os advogados brasileiros podem advogar em Portugal, né, pelo regime da reciprocidade. Então, tudo isso acabou somando, né, positivamente para eu dar esse passo aí, né, de internacionalizar a carreira, vamos dizer assim, né. E tem sido muito positivo, tem sido muito legal, né. Aí o trabalho que a gente tem feito também com a Lautox, trazendo vários advogados junto nessa caminhada aí, que é ajudar todo mundo, né. A gente tem o principal objetivo de ajudar e dar conselhos aí para quem efetivamente quer trabalhar com o direito internacional, que hoje é uma coisa fantástica. Assim, posso dizer que pela experiência que eu estou tendo com isso, né, é muito legal tu poderes ajudar startups aí do mundo inteiro, né, e fazer essa ponte, né, entre o direito internacional, o direito digital, lei de proteção de dados, é realmente muito legal, é uma experiência muito boa. E me fala como foi lançar-se no marketing do jurídico, né? Abrir redes sociais, abrir seu canal do YouTube e também desenvolver outros produtos de direito digital. Bom, então, eu abri um canal no YouTube, né? Hoje ele já tá ainda um pouco abandonado, né? A gente acaba tendo outras prioridades e não consegue dar conta de tudo. Mas foi um projeto bem legal que com certeza ainda vai continuar, né? Ele está só em stand-by. É muito interessante porque conforme a gente vai tendo as experiências e a gente passa pelas coisas, né? Pelas situações que acontecem, situações mais inusitadas aí que acontecem, a gente pode compartilhar experiências de acordo com aquilo que a gente passa, né? Então, gravar um vídeo falando sobre alguma situação específica, né? E levar o conhecimento para as pessoas, né? Que isso hoje é o mais importante, assim, passar eles por alguma coisa e ajudar alguém, né? Que possa estar passando pela mesma coisa ou precise de alguma ajuda, alguma coisa assim, né? Esses grupos de estudos que a gente cria são fundamentais pela troca de experiência, né? A gente tem aí situações, a gente tem um grupo de estudos, né, que muitas pessoas, muitos membros muito associados à Lotox, inclusive, fazem parte, justamente para discutir, né, situações que às vezes a gente nem imagina que pode acontecer e ampliar os nossos horizontes, né? Fazer a gente pensar em outras coisas
e discutir juntos soluções jurídicas, né, que eu acho que hoje é o mais importante. Eu sempre digo que nessa área de tecnologia tem que ter algo muito multidisciplinar, né? Não dá para fazer tudo sozinho. A gente precisa de ajuda de outras pessoas, né? Porque sempre tem alguém que tem uma experiência um pouco maior na área trabalhista, outra na área tributária, né? A gente não consegue abraçar o mundo. Então, isso é fundamental, ter uma rede de pessoas, né, de advogados, que realmente entendam um pouco de cada área, né? E, claro, cada um que tem a sua especialidade de forma mais profunda, conseguir reunir todas essas informações. Isso tem sido fundamental, assim, para a gente conseguir dar uma solução realmente assertiva, né, para as pessoas, né, para os clientes e para as empresas, para os empresários, enfim. Então, essa é a questão, assim, da rede social, né? O que a rede social traz de benefício para a gente, né, como advogado nessa área. Maravilha. Me fala, você está na Colômbia, mas você mora em Portugal. Me fala com esse ínterim, como se encontra aí, em meio à pandemia, se houve paralisação ou não do judiciário, como a classe jurídica tem reagido, tem trabalhado em home office, tem trabalhado com consultoria, quais os desafios que vocês estão enfrentando para continuar o trabalho? Bom, aqui o que está acontecendo? Não muito diferente das outras partes do mundo, né? A gente está em quarentena obrigatória até dia 13 de abril. Até lá, os prazos seguem suspensos, né? Os prazos judiciais, então todos os advogados estão praticamente trabalhando de home office. Aqui na rua você não enxerga ninguém, as pessoas estão realmente levando, eu estou falando de Bogotá, tá? Eu estou em Bogotá, então eu não sei exatamente como que está nas outras partes da Colômbia, nas outras cidades, mas aqui em Bogotá as pessoas realmente estão levando bem a sério, você não vê ninguém na rua, né? Só quem está na rua são os policiais, né? Os profissionais da saúde que se deslocam, táxi e, eventualmente, esses profissionais que trabalham com entrega, né? Aqui tem um aplicativo muito forte, que também tem no Brasil, mas como ele é original da Colômbia, que é o Rappi, aqui ele é muito utilizado e as empresas estão utilizando, inclusive um cliente meu que trabalha com videoaulas, né, com curso online, inclusive eu vim aqui conversar com eles e acabei ficando preso, não consegui voltar, por isso que eu estou aqui, né? Mas eles usam esse aplicativo, só para contextualizar, para fazer entregas de documentos e levar coisas, por exemplo, eles trabalham muito com edição de vídeo, então precisa levar o HD de um para o outro, e eles usam esse aplicativo para fazer esse transporte. É muito legal. Eu não sabia que aqui tinha tanta força esse aplicativo, e está ajudando muito, assim, nessa época, né, de pandemia, as pessoas têm que se adaptar. Inclusive, eles tiveram que se adaptar, eles estão fazendo agora todas as gravações do curso de forma remota, né, o que não era antes era feito em estúdio. Então, isso está acontecendo aqui, a gente consegue notar que todas as empresas aqui em volta, né, de Bogotá estão se adaptando nessa situação, né, então, tentando se ajustar, né, de trabalhar de forma remota. E, realmente, só o estabelecimento que fica aberto aqui é mercado, coisas na área de comida, né, de refeição, enfim, sem ser bar, sem ser essas coisas com aglomeração, né, e é interessantíssimo do jeito que eles realmente levam a sério, porque eu precisava comprar um HD externo aqui, e eu passei um trabalho porque ninguém queria fazer, né, ninguém queria fazer a entrega, alguns estavam com a loja fechada e não tinha a menor possibilidade de abrir a loja. Então, assim, eles realmente levam muito a sério essa questão da quarentena aqui, sabe? Por isso que talvez a Colômbia esteja aí com números bem otimistas, vamos dizer assim, né? Tá com 1.000 e pouquinhos casos. Então, comparado com o resto do mundo, né? Evolui aí, se eu não me engano, confirma de 60 a 80 casos por dia, né? Tem dias que confirmam menos, enfim, tem dias que confirma 20. Mas desde quando eu tô aqui, eu já tô aqui praticamente um mês, eu vim no começo de março. E então, isso que a gente tem notado aqui, né, com relação aos profissionais e como está funcionando. E aí, claro, no Poder Judiciário como acontece já nos outros países, né, aquelas questões mais urgentes, que tiver a ver com direito penal, etc. Aí eles estão realmente fazendo o trabalho presencial, se for necessário, né, audiência, enfim. Mas fora isso, tá tudo suspenso e os advogados estão tudo em home office, né? Então, não é muito diferente, eu acho, do que está acontecendo nos outros países. Eu vejo que em Portugal, fazendo agora um pouco comparativo com o que eu estou acompanhando de lá, a gente participa dos grupos e conversa com os colegas que estão lá. Alguns escritórios estão trabalhando, né, lá em Portugal estão abertos. Aqueles que são mais autônomos estão em casa, porque não tem muito o que fazer, né? Agora, a situação de Portugal ela é mais crítica no sentido dos benefícios, né?
porque Portugal tem uma situação do regime diferenciado com relação à previdência, né, que tem um outro órgão que se chama CEPAS, não é a segurança social do governo normal, como se aplica para os outros trabalhadores independentes. Isso está gerando um atrito muito grande em Portugal, porque os advogados independentes que não estão associados com o escritório estão desamparados, né? Porque o governo lançou aí um benefício, né? Um valor mensal que ia durar que pode durar até 6 meses para quem é independente, mas isso não se aplica aos advogados, porque os advogados não fazem parte do regime da segurança social. Então, isso está sendo um problema bem grande lá. E, enfim, aqui na Colômbia, assim, os benefícios que eles estão dando são, que a gente vê que eles anunciam na parte tributária com relação a imposto de renda, postergar, como também Portugal está fazendo, o Brasil está fazendo, deixar os empresários recolherem os impostos mais para frente, dar prazo, deixar parcelar, essas coisas todas, né? Então, assim, não é muito diferente, né? Mas aqui, com relação a benefícios, por exemplo, igual o Brasil vai dar lá o que eles chamam agora de Corona Voucher, né? Que a gente está vendo aí na mídia. Aqui tem mais, assim, tem esse tipo de benefício. Na verdade, eles aumentaram um pouco os benefícios para as pessoas que já tinham programas do governo. Tem alguns programas para essas pessoas mais carentes, pessoas com uma hipossuficiência econômica. Então, eles aumentaram esses benefícios justamente botaram alguns valores a mais, né, nessa época aí de pandemia para auxiliar essas pessoas que efetivamente estejam mais prejudicadas ainda, né, foram mais prejudicadas. E aí tem a questão dos empréstimos, né, crédito adoidado, assim, a gente vê aqui que muito anúncio de crédito, de possibilidade de microcrédito, tanto para empresário, para startups, enfim, isso aqui está bem forte, isso aqui a gente vê que está bem forte. Excelente. E quais as perspectivas econômicas para o país em si e nos próximos meses? E como você acredita que se dará os novos, né, modelos de negócios, que está também na advocacia? Agora é a hora da gente buscar utilizar a criatividade, buscar ainda mais desenvolver a tecnologia e a inovação jurídica no mercado, as novas formas de advogar, as startups jurídicas também ascenderem ainda mais. Como você enxerga esse cenário agora, atualmente, na pandemia e pós-pandemia também, para que possa gerar insights para nós brasileiros, nós da área jurídica, também desenvolvermos novos talentos, novas aptidões e novos produtos no mercado. Sim. Agora é a hora da gente mostrar o poderio da jovem advocacia, como é que a gente pode construir tudo isso pós-pandemia. Exatamente. Assim, Gabi, a gente sabe, né, a maioria das pessoas tem ciência que isso vai gerar um impacto na economia muito negativo, vamos dizer assim, né? Muitas empresas vão fechar, outras já estão fechando, né? Principalmente aquelas que não conseguiram se reinventar em questão de modelo de negócio, né? E, assim, hoje a gente sabe que todas as empresas, praticamente todas conseguem trabalhar de forma digital, né? Seja com e-commerce, seja vendendo online, seja com um site, enfim, com qualquer coisa, dá para fazer um trabalho digital, né? Então, aquelas que não fizeram isso vão sentir, com certeza, um efeito muito negativo, né? Eles não estão falando muito sobre isso aqui na Colômbia, especificamente, sobre como que vai ser, até porque tem ainda algumas discussões sobre se vai postergar a quarentena, se não vai, né? Eles estão em fase de mitigação, mas algumas pessoas do Ministério da Saúde defendem a necessidade de aumentar ainda mais a quarentena, né, para de repente mais 2 meses, 3 meses, isso também já se fala em Portugal também, e aí eu fico pensando, tem alguns comércios aí que 3 meses fechado não tem condições, né, que não vai ter condições. Então agora é realmente o momento de inovar, né, das pessoas, não sei como inovar, tem tanta coisa na internet, né, procura ajuda se for o caso, no Brasil tem o Sebrae que ajuda com isso, tem os próprios advogados que trabalham com a inovação, né? Então, assim, todos vão ter que realmente se unir. Eu vejo movimentos, tem movimentos muito legais acontecendo, que poderiam ter acontecido antes, né? É uma pena que só aconteceu agora, nessa desgraça toda, né? Por exemplo, tem um grupo de alemães aí na Europa, que são psicólogos. Se eu não me engano, tem 200 e poucos psicólogos. Eu estava fazendo parte do grupo, como voluntário também para auxiliar na questão de proteção de dados, que eles estão bem preocupados. Eles vão auxiliar as pessoas com videoconferência e fazer sessões de terapia online, né? A princípio, parece que o trabalho vai ser, num primeiro momento, gratuito, né, para as pessoas, para ajudar essas pessoas que sofrem com ansiedade em casa,
Então, é um trabalho muito legal, que tem um potencial gigante para virar uma startup aí, né, inclusive. Então, esse tipo de movimento é essencial. Eu já pensei até em algumas pessoas já vieram falar comigo para fazer algo nesse sentido para os advogados, porque eu também acho Isso. muito legal, né, criar essa rede, né, essa equipe, né, todo mundo se unir. É A incrível gente o número de até startups. criou também nosso grupo de mastermind da Lutox, que estamos todos aí na gestão de crise, disponível não só para jovem advogado, mas também para a sociedade, para que a gente possa levar essa informação assertiva, cada uma na sua expertise, na sua especialidade, transformando, né, seu papel. Acho que agora a pandemia nos tornou ainda mais humanos, abrindo Exato, mais possibilidades de trabalhar-se em grupo e, além do mais, com um papel social, que é a proposta da Sociedade 5.0, uma temática que veio do Japão. É você efetivamente colaborar, buscar meios sustentáveis para poder se continuar. E é tudo imprevisível pós-pandemia. Só tem exato, especulações. Cada empresa está numa adaptabilidade diferente. E nós mesmos, temos que ser esses protagonistas dessa exatamente, nova era. E sinta-se exatamente. convidado também para estar conosco nessa equipe de trabalho. Quem sabe a gente desenvolver essa plataforma e pensar numa sustentabilidade pós-pandemia. Com certeza. Excelente. É, o que eu vejo, assim, que a pandemia vai acelerar, né, esses processos, por exemplo, essas startups que estavam trabalhando, pensando em trabalhar de forma digital, ou empresas que estavam pensando em trabalhar de forma digital, tiveram que acelerar ou antecipar esse processo, né? Então, eu vi, por exemplo, muita startup correndo para liberar a solução na Apple Store, né, liberar o aplicativo para efetivamente começar a atender as pessoas, porque o aplicativo delas vai auxiliar nesse trabalho remoto, né, que agora vai todo mundo trabalhar de casa, não adianta. Então, agora é o momento realmente de inovar. A gente vê que está surgindo um monte. Em Portugal, criaram como se fosse um hub, vamos dizer assim, de inovação, né? Que é o Tech for Covid, né? Depois, quem tiver interesse pode pesquisar. Que é como se fosse um cadastro de startups que estão sendo criadas e que já existiam, né? Mas que estavam lá adormecidas, vamos dizer assim, com soluções para auxiliar, né? Ou amenizar os efeitos dessa crise, né? Não só na área médica, né? A gente tem muita coisa aí de videochamada, com essa desgraça toda que aconteceu do Zoom aí, né? As pessoas não estão mais confiando. Eu recebi aí já mais de 3 pessoas me perguntando soluções alternativas para essas ferramentas, porque não confiam mais. Então, assim, esse tipo de coisa é um gancho, né? Vamos dizer assim, para a pessoa que quer inovar e que quer empreender e abrir uma startup nesse sentido, de efetivamente criar, né, essa parte da criatividade, criar soluções para auxiliar nesse sentido, né? E principalmente para os advogados, né? Os advogados, a gente não precisa nem falar que todos, né, sem exceção, vão ter que se reinventar de conseguir trabalhar de forma remota, né? A gente sabe, principalmente em Portugal, né? Em Portugal a gente tem uma cultura muito forte, principalmente dos advogados mais antigos, vamos dizer assim, né? Com mais tempo de profissão, que tem um lado muito conservador, né? Então, o que acontece? É difícil de mudar o mindset dessas pessoas, né? E só para citar um exemplo, né? De uma vez eu fui no escritório de uma colega de Lisboa e ela comentou comigo que tem um colega que trabalha com ela no escritório que depois que o processo virou eletrônico, ele imprime tudo e guarda em pasta. Ou seja, ele faz o inverso, cara. Como que a gente vai Como que a gente vai fazer um processo de digitalização se tem pessoas lutando contra o processo? Claro que isso é inevitável, a pessoa vai ser vencida, né? Porque ou ela se adapta. O que eu digo é assim, né? O que eu digo para algumas pessoas é o que está acontecendo agora é uma espécie de seleção natural, né? Darwin já dizia aí, a gente aprendia na escola, que as pessoas que não se adaptarem vão morrer, né? Não morrer no sentido de efetivamente perder a vida, mas vão perder a profissão ou vão ficar para trás, né? Esse tipo de coisa é natural, e né, as pessoas vão ter que se adaptar. Então não tem muito. Só um parênteses aqui, Gabi, eu vi que teve uma pessoa que perguntou o que aconteceu com o Zoom. O Zoom Isso. teve invasões, não só o Zoom, mas teve outras ferramentas. As pessoas, porque assim, a gente sabe que tem os hackers, né? E as pessoas que estão em casa agora mais do que nunca, aqueles que pensam para o bem, tem aqueles que vão usar a criatividade para o mal, né? Então, a gente viu já aí um monte de casos de estelionato no Brasil, de golpe, de gente
criando aplicativo falso para dar o voucher e pessoas caindo, etc. Enfim, isso vai longe. O governo, você colocando CPF, tudo, seus dados. Agora está a mídia, né? O fake news em torno da pandemia e muitos Exato. invasores, né? Eles utilizando disso tudo para conseguir seus dados, fazerem empréstimos pessoais, enfim. Principalmente agora que os bancos estão abrindo muitas cartas de crédito, né? Você abre cartões de créditos por aplicativos. Exato. E Exatamente. me fala a parte tributária. Você citou alguns exemplos da parte tributária de recuperação do país. Aí na Colômbia, quais são os verdadeiros incentivos? Então, assim, aqui na Colômbia, com relação à parte tributária, é só realmente com relação aos impostos, ao recolhimento dos impostos, por enquanto, né, o que foi anunciado. É aquela questão que eu falei que o Brasil também está adotando, Portugal também está adotando, né? A gente vê muita semelhança, né, entre os três países, e, claro, alguns com as suas particularidades, outros com coisas diferentes. Mas na questão, por exemplo, do imposto de renda, né, que é o prazo para efetivamente fazer o imposto de renda e recolher o imposto, isso tudo foi postergado, né? Foi dado um prazo a mais para os empresários, né? Pagar os seus impostos, né? Também com relação ao IVA, né? Que aqui tem o IVA. Então, pagar o IVA, né? De forma também ou parcelada ou em outras datas, né? Então, postergado isso. Além disso, foi dado alguns incentivos especiais para aqueles mais afetados. Então, por exemplo, companhias aéreas, né? Que estão totalmente paralisadas. Esses estabelecimentos que estão totalmente encerrados, que não têm efetivamente outra forma, né, de resolver a situação. Então, nesse sentido, aí tem os benefícios, aí, os incentivos tributários, né? Mas é só isso, por enquanto é só isso que foi anunciado. Como o governo tem lidado com a questão do aspecto da saúde, da inovação, da tecnologia, da criatividade, para amenizar a problemática aí? Como você falou aí, foi um dos países que menos foram afetados, porque eles efetivamente entendem o poder, o impacto de estar em home office, de entender a importância da quarentena. Houve algum plano de emergência para os trabalhadores, para os menos favorecidos? Me conta a praticidade daí da Colômbia. Bom, então, assim, o que aconteceu? O fato da Colômbia estar com esse número reduzido é porque eles agiram muito rápido e tiveram medidas, vamos dizer assim, drásticas, mas que foram muito efetivas, né? Por exemplo, eu sou um reflexo disso, né? Então, eles tiveram o primeiro caso, se eu não me engano, no dia 5 de março, né? Aqui na Colômbia, e a mídia começou, logo já começou a alertar a população, enfim, aquela coisa lá toda. E o que aconteceu? No dia 23 de março, mais ou menos, já foi anunciada a primeira quarentena, né? Então as pessoas já tinham que ficar em casa. Foi uma quarentena curta no início, foi de 5 dias. Foi como se fosse uma espécie de teste, eles até chamaram uma espécie de quarentena teste, que era para realmente ver se a população ia se comprometer. E deu tão certo que que o governo queria, depois o que aconteceu, porque isso foi uma medida, na verdade, tomada pela Prefeitura de Bogotá, e depois o governo não estava concordando muito no início com a quarentena obrigatória. E aí foi até incrível, assim, eu achei incrível, que as pessoas foram para a rua protestar porque queriam a quarentena. Então foi uma coisa assim. E aí logo depois veio a quarentena obrigatória, daí foi feito realmente um decreto, né? E junto com a quarentena obrigatória já foi feito o encerramento dos aeroportos. Então, aqui na Colômbia, nem voo nacional está acontecendo, nenhum tipo. Se você entrar no site dos aeroportos, você vai ver que eles têm lá o comunicado, né? Parece que isso vai até o dia 30 de abril, mais ou menos, dia 20, 30 de abril, né? Se não me engano, 20 de abril é para os voos nacionais e 30 de abril para os voos internacionais. Então, é uma medida drástica, vamos dizer assim, né? Porque ninguém consegue se locomover de cidade para outra sem, né? Sem sede de carro. E as pessoas realmente só podem estar na rua se realmente tiver um legítimo interesse para estar na rua, né? Não pode ser por qualquer motivo, senão também pode ser multado, enfim, uma série de coisas. Eu achei que foi assim uma atitude que deu muito resultado aqui na Colômbia, né? Logo no começo da quarentena, foi identificado aí 2 ou 3 turistas que não estavam cumprindo com a quarentena. Esses turistas foram deportados, inclusive.
Então, o governo agiu muito assim para mostrar a seriedade da situação e a população está efetivamente respeitando isso, né? Agora, com relação assim à tecnologia, à inovação nesse sentido, tem muito trabalho pela internet acontecendo, né? Na Colômbia, efetivamente, eu não vi muitas coisas novas, vamos dizer assim, nesse sentido. Diferente de Portugal, que eu posso comentar. Talvez porque aqui na Colômbia já tinha essa cultura de algumas coisas serem mais digitais, né? Por exemplo, em Portugal, vou dar um exemplo. Para abrir o NIF, né, que é o CPF, como se fosse o nosso CPF, você não conseguia fazer de nenhuma forma antes sem ir presencialmente numa unidade das finanças, que é a autoridade tributária, como se fosse lá a nossa Receita Federal, né? Então, você tinha que ir presencialmente fazer isso. Agora, com essa pandemia, isso pode ser feito online. Então, muitas coisas em Portugal foram aceleradas, né, que eram analógicos, processos analógicos, que, enfim, não tiveram que fazer, né, porque as pessoas precisam desse tipo de coisa, precisam fazer, precisam abrir atividade, né. As pessoas que, por exemplo, eu tenho aí algumas pessoas que vieram conversar comigo. Ah, eu sou programador e eu quero começar a trabalhar remoto, porque essa é uma profissão que eu acho que é blindada, né. Ela não é afetada nunca, porque o programador, ele pode trabalhar para a empresa lá da China, da onde ele estiver, e nunca vai ter problema. Então, assim, eu tive algumas pessoas que vieram me perguntar se ela conseguiria abrir atividade para se formalizar, efetivamente, né, naturalmente, porque isso acaba sendo uma exigência da própria empresa, né, quando você faz um contrato de prestação de serviço, ou alguma coisa nesse sentido, que é ter um registro nas finanças, que é a autoridade tributária, etc. Então, esse tipo de coisa, eles acabaram fazendo, né. Então, aqui na Colômbia eu não vi esse movimento, mas talvez porque já tinha, né? A gente tem, por exemplo, algumas estatísticas aqui com relação ao número de startups, né? Em 2017, aqui na Colômbia tinha 3.000 startups, e em Portugal, em 2018, tinha 3.200, né? E aí, se a gente for comparar com o Brasil, agora em 2019, né, pela ABS aí que foi feita, a Associação Brasileira de Startups, eles encontraram 12.700 na base. Né? Claro que a gente também tem que considerar a proporção, né, de habitantes, né? O Brasil tem 209 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões, a Colômbia tem 49, então tudo isso tem que ser levado em consideração, mas eu acho que a inovação está muito associada com isso também, né? Com o número de pessoas que efetivamente buscam inovar e efetivamente trabalhar com isso, né? Aqui na Colômbia está rolando um negócio muito legal que algumas incubadoras estão fazendo hackathons à distância, né, de forma online. Então, Essa eu nunca tinha pensado nessa estratégia. Porque o hackathon é a união de pessoas, é aquela cocriação em grupo, é a mentoria. Imagina você estar online, que máximo. Que irado. Exatamente. E aí tem esses aplicativos aí, né? Microsoft Teams, tem o Slack, etc. Isso dá para fazer um hackathon muito legal aí com mentoria. E não só um hackathon de 2, 3 dias, dá para fazer um hackathon aí de 1 mês, 2 meses, né? De efetivamente mentorar e auxiliar as pessoas a inovar, né? Porque algumas precisam de algum apoio, outras têm muitas dúvidas. Vamos desenvolver isso no nosso grupo de startups. Bora nesse período de quarentena, vou falar no grupo. Que incrível, adorei essa proposta. É uma boa ideia. Efetivamente disruptivo. É verdade, é verdade. Porque não tem o que fazer, né? Não tem como reunir essas pessoas numa sala, então, assim como tem as conferências, né, que estão rolando aí, né? Tem essa que você está organizando de LGPD, que está muito legal também. Então, a gente vê aí muitas, né? Teve a de marketing no Brasil, de marketing digital também, que foi online. Então, tem muita... As pessoas têm que achar soluções, né? Não dá para ficar chorando e ficar desesperado. Tem solução, a internet está aí para a gente efetivamente trabalhar, né? Então, é nesse sentido. A Larissa está perguntando se a gente tem grupo no WhatsApp ali, depois aí a gente passa, Larissa, o link para você entrar nos grupos, tá? Isso. Maravilha. E, Thiago, fala um pouco um conselho para as pessoas se inspirarem na tua carreira de sucesso, nos teus desafios, para estudar em Portugal,
Portugal, internacionalizar a sua advocacia mesmo, utilizar a sua outra área, a sua outra expertise de programação e unir as duas expertises, desenvolver novos produtos, trabalhar com startups, ter acesso a um network qualificado, a ter essa internacionalização de pensamentos, de ideias, estar aqui contraindo uma ideia de um país, desenvolvendo em outro, e é uma rede de relacionamentos tão gostosa, acaba que se inspira outras pessoas, acaba que atrai pessoas com energia. Nos encontramos pelo canal do YouTube e automaticamente já lhe coloquei aquele pensamento acelerado, aquela pessoa de resultado, aquela pessoa que coloca uma coisa já realiza no outro dia, que é esse o perfil Low Toxic, né? Inquieto, criativo, acelerado e que coloca as coisas em prática, com sim, muitas firulas, né? Não precisa desse perfeccionismo exacerbado. A pouco de circunstância que a gente tem, a gente realiza, e com adaptabilidade, com coletividade, as coisas vão crescendo e se expandindo e criando mais corpo e estilo de negócio diferenciado. E fala esse despertar do interesse do país para que outras pessoas possam vir a desenvolver a mesma trajetória profissional, pessoal. Bom, vamos lá. A dica que eu sempre dou é não perder as oportunidades, porque a maioria das oportunidades não passam duas vezes, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, tá, Gabi, práticos do que aconteceu na minha vida, vamos dizer assim, né? Eu falo sobre isso em alguns vídeos do meu canal, como que eu comecei nessa parte de internacionalização da minha carreira, etc. Mas algumas coisas têm que ser levadas em consideração. A primeira delas é você ser um pouco inquieto, né? E não ter problemas vamos dizer assim, em atravessar a zona de conforto, porque a zona de conforto todo mundo tem, e eu ainda tenho para muitas coisas. Mas você tem que desenvolver uma flexibilidade, isso já é um lado mais psicológico, de conseguir atravessar essa zona de conforto de forma mais fácil, né? E de forma mais frequente, né? Porque algumas pessoas têm uma dificuldade, até conseguem atravessar às vezes, né? Mas não tem muito essa flexibilidade de saber quando e como fazer isso ou não. Então, mas isso é um lado mais psicológico, então isso é importante, né? Por exemplo, tomar a decisão de ir para um país. Quando eu fui para Portugal fazer um mestrado, eu não conhecia ninguém. É diferente de pessoas que vão, tem família, tem o primo, tem o sobrinho, tem não sei quem que já está lá, tem um amigo não sei do que. Eu não conhecia absolutamente ninguém, tá? Para não dizer que eu conhecia uma pessoa que morava em Lisboa, mas eu ia morar em Braga, então não fazia muita diferença, porque essa pessoa não ia poder me ajudar. Então, enfim, eu fui com a cara e com a coragem, tá? E desenvolvi uma vida do zero. É praticamente você, sim, quando você vai mudar de país, é desenvolver uma vida do zero, porque ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, então você tem que conquistar a confiança das pessoas. Tem todo um lado cultural, né? Portugal, os portugueses, eles têm uma cultura muito diferente da do brasileiro, não tem churrasco todo final de semana, não tem aquele espírito, né, do calor humano como o brasileiro tem, de se abraçar, né, de conversar, de se abrir, né? Enfim, não tem esse perfil, não tem essa cultura, então é o jeito deles, as pessoas têm que se acostumar. Então, foi realmente muito difícil, os 6 primeiros meses dá vontade de chorar, dá vontade de abandonar tudo. Então tem que ter muita perseverança, tem que ter muito controle, equilíbrio emocional, né, para conseguir fazer isso, né? Então, dicas que eu dou, né, para quem efetivamente vai trabalhar com a área do direito digital, essa parte de startups. Tem que aprender a parte dessa questão tecnológica, né? Tem que participar de eventos, tem que participar de hackathon, tem que estar no meio dos programadores, tem que, se for possível, fazer curso de programação para entender mais sobre isso, entender mais sobre tecnologia, entender mais sobre as possibilidades do que a tecnologia pode fazer, tanto para automatizar o teu trabalho como advogado, quanto para você entender o trabalho daqueles teus possíveis futuros clientes. Então, isso é essencial. Em Portugal tem um evento fantástico que é o Web Summit. Quem quer trabalhar nessa área tem que ir no Web Summit obrigatoriamente, tá? Porque é um evento que, apesar de acontecer em Portugal, ele reúne gente do mundo inteiro. Lá vai ter empreendedor de tecnologia da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil, vai uma porrada de gente. Então, assim, é hoje um dos melhores eventos, sem sombra de dúvida. Tá? Eu não sei se o melhor, mas talvez está aí no top 3, top 4, talvez. Dos melhores eventos de tecnologia e inovação do mundo. Então, tem que ir, tá? Isso assim, já... Foi onde eu consegui os meus 2 primeiros clientes em Portugal. Eu falo sobre isso no meu vídeo, né? Então, tem que ir atrás, né? Agora, outras coisas, por exemplo, como que eu vim parar na Colômbia, como que
Hoje eu tenho cliente na Espanha. Primeiro, eu nunca falei espanhol, nunca fiz curso de espanhol, mas agora eu estou fazendo. Então, assim, a gente tem que se reinventar e tem que ir atrás das coisas, cara, sabe? Ah, para que eu vou usar espanhol? Meu, faz o curso, né? Vai aprender, vai fazer outras coisas, tem que sempre estar aprendendo. A gente sempre tem que estar aprendendo coisas novas, né? Daqui a pouco já vou me enfiar num curso de francês também. Eu já tinha feito 3 meses de francês, mas vou voltar a fazer. Faz muito tempo que eu não faço, mas enfim. Falando agora da parte do espanhol. Eu tenho um cliente na Colômbia e um cliente na Espanha, né? Como que eu consegui isso? Sem falar espanhol. Cara, hoje existe uma ferramenta fantástica que se chama Google Tradutor, né? Você consegue se comunicar com qualquer pessoa no mundo inteiro sem falar a porcaria da língua. Então, assim, hoje é tudo praticamente com mensagem, né? Claro que daí, quando for para a conferência, o que me ajudou? O inglês, né? O meu inglês hoje eu considero um inglês aí avançado, fluente, basicamente, né? Claro, não nativo, né? Porque eu não nasci lá e não moro lá. Então, meu inglês ele também não é, assim, perfeito. Mas eu me viro com ele e ele me abre muitas portas. Então, assim, eu preciso conversar, por exemplo, com alguém da Espanha, né? Com o meu cliente da Espanha, por exemplo, ele fala inglês. Eu não consigo hoje ter uma conversação ok, vamos dizer assim, aceitável em espanhol. Eu entendo tudo que eles falam, mas eu não consigo falar muito bem, né? Então, eu falo inglês e eles entendem. Então, o inglês é uma coisa que a pessoa tem que investir, né? Muitas pessoas me perguntam, Thiago, o que eu tenho que fazer? O inglês é obrigatório? Eu já estou dizendo que sim, o inglês é obrigatório. Para trabalhar com internacionalização, não tem outro jeito, porque os contratos vão ser em inglês, que você vai ter que analisar, enfim, muitas coisas, né? E detalhe, meu mestrado é todo em inglês também, né? Então, meus artigos que eu fiz mais de 10 artigos durante o curso todo, porque cada disciplina tinha que fazer um artigo, era como se fosse o teste, né? Então, tive que escrever 10 artigos em inglês, agora estou escrevendo a minha tese em inglês também. Então, não é fácil, né? Mas a gente se desafiar, a gente precisa ficar se desafiando todos os dias, né? E aí, a Colômbia, como que eu cheguei? Num grupo de tecnologia, tinha uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo que uma startup da Colômbia estava precisando de pessoas que tivessem conhecimento na área de tecnologia para gravar cursos. Cara, eu não sabia nem sobre o que era. Não sabia nem sobre o que era. Eu mandei um e-mail. A gente tem que começar... Existe um negócio, quem puder acessar, é platzi.com.br. É uma startup colombiana, mas eles estão agora abrindo no Brasil. Eles são como se fosse o concorrente da Udemy, mas eles têm uma pegada diferente, porque eles fazem toda a qualidade do curso. Não tem essa possibilidade do professor chegar lá e mandar qualquer curso para a plataforma. Então, eles que fazem toda a revisão, eles que ajudam a preparar o material, a parte da edição do vídeo, da qualidade do áudio, da imagem, então é bem diferente. Eles estão bem fortes na América Latina, eles foram acelerados pela Y Combinator, quem não sabe, é uma das maiores incubadoras e aceleradoras do Vale do Silício. Então eles têm clientes nos Estados Unidos, na América Latina toda, Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia, que é onde é a sede, né? E acabam eventualmente também tendo clientes da Espanha, porque como a plataforma é toda em espanhol, mas o site do Brasil é em português, tem lá já 6 cursos meus que eu gravei, então quem tiver interesse aí pode assistir, inclusive tem um curso de introdução ao direito das startups, tem curso de privacidade e proteção de dados, tem curso de desenvolvimento web, que eu recomendo para quem quer... Cara, não sei se eu vou usar isso na minha vida, faz o curso, tá aí na quarentena sem fazer nada, vai fazer o curso, cara. Aprende o que é HTML, o que é CSS, o que é JavaScript, vai entender um pouco melhor sobre o que é a tecnologia, o que ela pode fazer por nós, né? Tem muita coisa aí, meu Deus, IoT, coisa que a gente nem imagina que pode rolar, né? Então, é fundamental conhecer essas coisas todas e conhecimento nunca é demais, né? Então, aí mandei um e-mail, né? Eu não sabia nem para que era o curso, para que era a gravação, gravei e foi... E aí uma coisa vai levando a outra, sabe, Gabi? Porque a startup que faz a gestão dos contratos dessa startup colombiana, que é a Platzi, se chama Let's Deal, né? Que é uma startup, na verdade, americana. E eles têm um negócio muito legal que eles fazem a parte... É como se fosse uma plataforma de assinatura de contratos, né? Mas você pode fazer também o pagamento. Então é como se fosse para você fazer contratos e pagar pessoas por essa plataforma. Então, imagina, eu quero te contratar, a gente faz o contrato pela plataforma, assina o contrato pela plataforma, eu posso te pagar pela plataforma, né, que a gente pode criar os milestones, que eles dizem, que é, por exemplo, pagamentos de acordo com metas, né, então, me entrega isso, recebe
esse valor, me entrega outra coisa, recebe outra parte do valor, enfim. E aí todo o pagamento acontece pela plataforma e eles fazem a compliance jurídica. É muito interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos, o freelancer, ele tem que preencher um formulário lá, tributário, né? Eu não lembro agora o nome do formulário, mas enfim, nos Estados Unidos tem um formulário que cada valor que você recebe lá, você tem que preencher, né? Então, eles fazem tudo isso, essa parte da fatura, da emissão do invoice, né? Vamos dizer assim. A questão de, por exemplo, se for no Brasil, tem que ser a nota fiscal de serviço. Então, eles dão essa orientação, né? E aí, eu acabei chegando nesses caras através da Platzi, né? E daí, hoje, eu também faço parte da rede de parceiros, então, dessa startup de compliance, que eu atuo auxiliando basicamente sobre a parte fiscal de Portugal, né? O que um freelancer precisa, abrir atividade, ter o NIF, né? Que é como se fosse o MEI lá de Portugal, né? Abrir a atividade é como se fosse o microempreendedor individual que a gente tem no Brasil. E lá em Portugal seria essa atividade que eles chamam, né? Então, uma coisa vai levando a outra, entendeu? E aí, através dessa plataforma, eu cheguei nesse cliente da Espanha, porque o cliente da Espanha tinha um problema lá para resolver, e aí eles me colocaram no fluxo. E aí, assim, as coisas vão acontecendo, sabe? As coisas vão acontecendo e a gente nem espera, surge coisa de onde a gente nem espera, sabe? De vez em quando vem uns doidos me chamar no WhatsApp. Eu não sei nem de onde é que eles arrumaram o meu contato, mas assim as coisas seguem, as coisas vão seguindo, sabe? Uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo também em todos os meus vídeos, é não ficar só pensando em dinheiro. Claro que dinheiro é importante, mas a gente tem que doar para receber, né? Isso é uma regra da vida aí que já está todo mundo acostumado. A gente precisa ajudar as pessoas para ser ajudado, né? Então, esse tipo de coisa é fundamental. E quando eu parei de ficar pensando só no dinheiro, muitas coisas também aconteceram, sabe? Apostar. Esse pensamento de, não vou responder isso aqui porque, não vou ficar trabalhando de graça e não sei o quê. A gente tem que quebrar esse pensamento, sabe? Principalmente o advogado. Claro, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, mas a gente tem que flexibilizar um pouco essas coisas, porque às vezes, mesmo que a pessoa te pague, você não vai resolver o problema dela. Então, pelo menos uma conversa inicial, sem cobrar, para entender pelo menos o que é, e levar até um certo ponto, ter essa flexibilidade. Olha, até aqui eu posso te ajudar, agora daqui para frente eu vou investir mais horas, eu vou ter que estudar mais, né? Eu vou ter que pensar em outras coisas, eu vou ter que analisar isso com calma, isso tem um custo, enfim. Aí muda as coisas, né? Agora, esse pensamento de, não, para conversar comigo tem que pagar, enfim, eu sou contra isso, entende? E as coisas começaram a mudar muito, assim, na minha vida profissional quando eu flexibilizei isso, né? Nesse sentido de, primeiro, eu faço muita conversa via Skype, às vezes de 20 minutos, claro, eu não vou ficar 1 hora com o cara, porque também não faz sentido, né? Mas às vezes de 15 minutos, 20 minutos para entender melhor a necessidade do cliente, para depois poder dizer para ele se realmente ele precisa pagar alguma coisa ou não, sabe? Então, tem que parar com essas coisas assim de... Até porque isso cria um efeito negativo na pessoa e no cliente, né? Se você não ficar falando que tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, ele sabe que você está preocupado, né? E ele sabe... O cliente sabe que tem que te pagar, mas ele também não vai te pagar por uma coisa que ele, de repente, pode resolver sozinho, ou que, às vezes, não é um problema que ele tem, né? Então, tem que ter esse discernimento, né? Essa coisa mais de qualidade, né? O trabalho mais com qualidade e não só cobrar e virar as costas e agora pronto, tá resolvido, né? Me pagasse para eu te dizer que não dá para resolver o teu problema. É difícil, né? É difícil. E assim, quando você faz isso, claro, tem pessoas que não reconhecem, mas eu tive muito, eu não sei agora dizer em percentual, mas eu tive muito retorno positivo de indicação. E a gente sabe que a indicação hoje é tudo, né? Principalmente na nossa área. Então, eu falei com esse cara aqui, ele me ajudou e fala com ele. Meu, isso é fundamental, sabe? Quando você gera esse efeito. Quando você consegue gerar esse efeito, você está no caminho certo. Então, o meu conselho é esse, as pessoas não terem medo, sair da zona de conforto, dar o passo, né? Não ter medo, conversar com outras pessoas, se unir, né? A gente tem aí a nossa comunidade, né, Gabi? Tá todo mundo disposto a ajudar. Tudo. Tem que se unir com as pessoas que estão alinhadas com o seu objetivo. Muitas coisas você tem que mudar internamente o teu mindset, né? Tem que mudar aí a tua questão, a tua forma de pensar.
né, começar a articular um pouco melhor essa questão aí interna, vamos dizer assim, né? O que eu vejo, Thiago? Aqui no Brasil é um mata-mata, sabe? Não existe esse negócio. Não tô, vamos generalizar. Uhum. Mas não existe aquela coisa. Alguém está fazendo algo de graça porque é bacana, porque tem boas intenções. Você está fazendo algo de graça porque tem uma intenção após. Eu fico impressionada. Eu estou lançando a revista 7, inclusive você é um dos nossos colunistas. Eu fui anunciar alguns parceiros, as pessoas, quanto é que paga? Não, gente, um dia vocês já abriram a porta, um dia vocês já colocaram um Sim. artigo meu, um dia eu já fui embaixadora desse evento, um dia eu já consumi um produto online gratuito. Agora eu estou abrindo um espaço para poder anunciar gratuitamente. Mas é incrível, assim, a capacidade do ser humano de não desvaziar o corpo, desvaziar a mente e pensar efetivamente no mundo que eu estou fazendo um bem, eu estou propagando uma pessoa, amanhã essa pessoa pode me propagar, ou outra pessoa vai ver e vai gostar, vai ter uma rede de relacionamento e vai ver que foi a indicação pela revista, e aquele dono que foi anunciado vai pensar em prosperidade, vai lembrar, poxa, vou investir na revista, coisa que eu não tinha apostado, e gera essa energia. Eu acho que estamos aqui em uma troca de energia. E essa Exato. energia, se for na vibração positiva, todo mundo ganha. Não tem esse negócio do mata-mata, de que um perde para o outro Não, ganhar. Não existe, sabe? É como você falou, é atender, dar um auxílio, ver se há uma possibilidade de captar ou não aquela clientela, senão você ajudou uma pessoa e dá instrução para aquela pessoa caminhar sozinho. E automaticamente aquela pessoa despertou o gatilho da reciprocidade. Amanhã ela vai lembrar, poxa, fulano fez isso, né? Vou lembrar de fulano para indicar alguém que pode pagar. Eu acho que a vida é isso. exatamente. Tiaguinho, E não, e parabenizar. não só isso. Não só isso. Só antes da gente encerrar, Gabi, não só isso, mas, por exemplo, essa mesma pessoa lá na frente, ela vai te procurar de novo. Quantas vezes veio pessoas assim que, meu, falei, sei lá, 2 anos atrás com aquela pessoa, ô, Thiago, lembra de mim? Tu me ajudou naquele negócio, não sei o quê, então agora eu tô com uma outra situação, assim, assim, essa. Então, as coisas voltam. Quando você faz o bem, as coisas voltam. Isso É isso. é uma lei da vida, né? Que bom, fico feliz. Thiaguinho, agradecer sua participação aqui, explanando um pouco mais da história, dos desafios que estão sendo enfrentados nesse período de pandemia aí na Colômbia, e também trouxe um paralelo de Portugal, que é onde você efetivamente mora, estuda, enfim, construiu uma vida já profissional, internacionalizou sua advocacia. Agradecer sua participação na Lutox, é de suma importância ainda mais essas ideias desbravadoras, essa vontade de realizar, essa sua inquietude. Isso traz até entusiasmo para mim que estou do outro lado, minhas pretensões é exatamente morar fora e me inspirar na história de você, os desafios da ousadia, a forma de se relacionar, que é isso que a gente já faz nas nossas redes sociais, quero masterizar ainda mais presencialmente. Agradecer aí todo o seu entusiasmo de trazer positividade nos momentos mais desafiadores, que é esse que eu acho que toda a história do mundo está passando, e desejar muito sucesso, que seus projetos sejam ainda mais realizadores, assim como você é, e conta com o nosso apoio da associação, você já é nosso membro da direção nacional, e eu espero que a gente possa crescer juntos sempre. E é Com isso. certeza, Gabi. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Conta comigo sempre que precisar ir para qualquer coisa. A gente tem um objetivo muito alinhado, que é muito forte, que é essa questão da energia que você falou, que é justamente criar essas novas ideias na advocacia, que é unir esses profissionais da advocacia e acabar com essa ideia do mata-mata, como você falou, né? É criar essa união, né? A gente precisa se unir para fazer as coisas melhores, né? Então, é por isso que a gente tem uma total sinergia aí nas coisas que a gente faz junto. E esse é o futuro, né? As pessoas elas têm que parar de pensar só nelas e pensar em todo mundo, né? E ajudar, enfim, sem ficar pensando, como eu falei, no que vai acontecer, né? Ficar pensando em contrapartida. Ah, o que eu vou ganhar com isso? Cara, vai ganhar experiência, vai ganhar, enfim, vai ganhar coisas lá na frente, vai ganhar muita coisa. Com certeza perder ninguém perde, né? Nem que seja para ganhar conhecimento, para conhecer outras pessoas, alguma coisa sempre vai acontecer. Então, muito obrigado de novo aí, né, pela parceria, pelo apoio, né? E tamo junto aí, o que precisar.
Agradecer a todas as pessoas que se desafiaram a estar em pleno sábado nos assistindo e aquelas que virão É a nos verdade. assistir. Obrigada por tudo, sucesso. Espero que em breve você esteja em Portugal aí, trazendo ainda mais alegria e entusiasmo. Beijo grande, obrigada Com pela certeza. oportunidade.